Olá, aqui é Luiz Brites e hoje eu vou falar porque que a gente gosta de uma fofoca. Agora no mês de outubro eu participei do Hellinger Camp, né? São 5 dias que a gente passa em contato com quem as criou, com quem criou as constelações familiares, que é o Bert Hellinger. E nesses 5 dias a gente teve a presença de mais de 600 pessoas de 35 países com assuntos muito profundos. Uma das pessoas que trouxe esse assunto profundo é a Angélica Oliveira, que é uma docente da Hellinger Schule, que eu já conhecia das formações em São Paulo. E eu pedi para tirar uma foto com ela. Essa foto aqui, eu não sei onde eu vou colocar na tela, vou colocar em algum lugar aí depois. Porque a Angélica Oliveira, ela realmente é uma querida, assim. E eu falei, Angélica, eu preciso tirar uma foto com você porque eu te amo. Foi a minha justificativa para tirar uma foto com a Angélica. E ela falou, lógico, vamos ali, né, na escada, porque eu sou muito baixinha, você é muito alto, né? Ela tem 1,55m, 1,60m, assim, ela pediu para eu ficar embaixo da escada para tirar a foto. Mas quando a Angélica vai fazer um movimento, um exercício dela, né, que todos os dias à noite, das 7 às 8, existia um exercício, ela começou com um assunto um pouco mais pesado, assim, né? O seu tradutor, o Matias, eu tô falando isso porque o tradutor Matias falou assim, conhecendo a Angélica, né? Falou assim, Angélica, vamos nos divertir agora, né? Porque o dia tinha sido um pouco pesado. E ela falou, não, hoje eu preciso trazer um assunto sério. Não sei se você sabe, e a Angélica falou, né, que em 1985 aconteceu um terremoto, mais de 10 mil pessoas morreram. E exatamente do mesmo dia do terremoto de 1985, só que agora, 32 anos depois, em 2017, no mesmo dia, aconteceu um terremoto no México. As constelações familiares, elas falam que existe um padrão de repetição para as situações, para comportamentos, porque a gente não olha para a raiz de algumas questões. E as constelações, elas trazem essa possibilidade de olhar para as raízes de alguma questão, quando, por exemplo, acontece uma repetição. E esse caso do México chama muita atenção, né? Porque foi exatamente no mesmo dia, né? A Angélica Oliveira falou que ela já havia conduzido uma constelação e ela tinha ela estava fazendo uma constelação na escola dela, algo assim, e veio à tona essa questão de que as mortes de 1985, essas 10 mil mortes, elas não foram honradas. O que isso significa? Que existiu uma dor muito grande, muitas pessoas que não foram encontradas, né, porque chegou um determinado momento, né, e disse ela que o governo simplesmente não tinha gente para poder fazer todas as escavações para poder encontrar os corpos e resolveram mover toda a área que tinha sido demolida para um canto da cidade lá e a população continuou com a vida deles, né, com a dor daquilo ali e virou um assunto velado, algo que ninguém falava porque causava muita dor e os anos iam passando. E quando ela conduziu essa constelação, a conclusão que eles chegaram é que talvez fosse interessante todos os participantes daquela constelação fossem para casa, acendessem uma vela para honrar aquelas mortes que haviam acontecido. E aí agora, em 2017, ela falou que ela percebeu um movimento de muita fofoca, de muita amplificação do que realmente tinha acontecido. Em 1985 foram 10 mil mortes. E agora, em 2017, foram apenas 220. E ela falou que o celular dela, o WhatsApp dela, dos grupos que ela participa e tal, eles eram muito dramáticos. Era assim, mais um prédio caiu, mais uma escola, um prédio de ensino maternal está com a estrutura condenada. E a Angélica falou que ela começou a chamar muito a atenção dela do tamanho que eram exagerados esses comentários. E aí ela refletiu e ela percebeu, através da filosofia, da consciência das constelações, que essa dor, essa enfatização, amplificação daquilo que realmente tinha acontecido, não era por causa do terremoto de 2017. Talvez o que precisava ser visto, na verdade, o que precisava ser olhado, não era o terremoto de 2017, era o terremoto de 1985. Era um movimento que estava acontecendo, um padrão repetitivo, e as constelações familiares atuam muito nisso, era um padrão repetitivo que a causa raiz era a dor de 1985. Toda vez que as pessoas estavam falando de algo que estava acontecendo e que não era verdade, era na verdade relacionado à dor que existia dentro delas por não terem falado do terremoto de 1985. As constelações familiares, elas nos ensinam
nos ensinam que existem comportamentos e padrões repetitivos que a gente faz de uma maneira muito inconsciente, ou seja, sem saber por que está fazendo, porque eles estão ligados a uma questão raiz, a uma dor maior. E aí, no mesmo momento, eu lembrei do Brasil. Eu lembrei, por exemplo, que quando eu trabalhava na Saint-Gobain, em Mauá, uma amiga minha, ela levantou da mesa dela, estava acontecendo aquele negócio do PCC invadindo São Paulo e tal, e ela levantou da mesa dela assim, e falou assim, gente, eu estava conversando com a minha irmã agora, ela me falou que o PCC está chegando em São Bernardo, eles já estão tomando o shopping Metrópole, não sei o que lá. E aí ela falava assim, nossa, e o que a gente faz, né? Vamos para casa, vamos ficar aqui, é mais seguro a gente ficar aqui dentro? Ou seja, uma amplificação muito grande da Atenas afora, notícias populares afora. Nós brasileiros, a gente gosta muito de amplificar. Um amigo levou a mãe no hospital, a gente já começa a falar, nossa, parece que é uma coisa séria. Começa a acontecer aqueles famosos assim, você viu o que aconteceu com tal fulano? Sabe o que está acontecendo em tal departamento? Você viu o que aconteceu com a vizinha? Nós brasileiros, a gente também tem, assim como no México, uma necessidade de ficar olhando para as dores e ficar comentando sobre elas. Se no México foi por causa de mortes que não foram olhadas, honradas, aceitas em 1985, o que será que aconteceu no Brasil que a gente não honrou? Instantaneamente, e aí eu me trouxe muita emoção no momento assim, eu lembrei dos índios e dos negros do Brasil. Esses seres de luz, os índios e os negros, que foram escravizados, mortos, humilhados durante o nosso período de colonização, eles não são colocados num lugar de honra na nossa história. No dia 2 de novembro, nós tivemos o Dia dos Finados, ou seja, foi um feriado. E a gente pega o feriado e vai fazer o quê? A gente vai viajar. Tem festa de Halloween. Mas o Dia dos Finados, que se ele existe, é porque existe uma função para ele. Isso é outra coisa que as constelações nos falam, né? Que só existem as coisas que estão a serviço de algo. Eu acho que a gente esqueceu, ou a gente esquece muito de honrar todas as mortes dos índios e dos negros no Brasil. E quando a gente esquece de honrar, a gente tem uma dor em nossa alma que a gente precisa esvaziar. E quanto maior é essa dor, e a conclusão que eu tive, que a Angélica teve no México, né? Graças a Angélica eu tive essa conclusão, na verdade, é que nós brasileiros gostamos muito de cavucar dores e encontrar agulhas no palheiro, né? E no fundo das questões ali, ficar falando mal das pessoas, ficar buscando coisas ruins o tempo inteiro. Dilma, Temer, corrupção, a gente só fala nisso porque, ou uma grande parte do nosso dia a gente acaba falando nisso, porque a gente precisa olhar para a dor das nossas famílias, da nossa verdadeira família brasileira, que foi criada a partir de muita dor. Eu espero que tenha feito sentido para você a compreensão de que toda vez que a gente está falando das dores dos outros, fazendo fofoca, amplificando, exagerando aquilo que acontece, é porque a gente está evitando de falar das nossas dores. E nesse caso, as nossas dores mais profundas que estão ligadas às mortes, a tudo que passaram os negros e os índios no Brasil. Existem algumas maneiras para você poder olhar para isso. Você pode acender uma vela, fazer uma oração aos antepassados. Eu tenho algumas orações aqui da Seishono Ye e do Bert Hellinger que você pode fazer. Me manda um e-mail que eu vou enviar para você com muita alegria. E lembra de se inscrever no canal. Toda semana eu compartilho com vocês essas fichas que vão caindo aqui, que trazem uma sensação de muito mais leveza e compreensão daquilo que eu faço, de como que eu me comporto no meu dia a dia. Gratidão.